Olá! Hoje a gente vai tratar de um tema que, gostando ou não, ele tende a trazer algum sentimento aí para as pessoas, seja bom, péssimo, engraçado, não é impossível até de lembrar, de pensar, que é sobre as sogras. Então, importante. A gente aqui no Elas dificilmente trará um tema baseado exclusivamente no nosso achômetro. Então, qualquer tema que eu trago aqui, ele parte de um embasamento, geralmente histórico, de um embasamento de dados, de pesquisa, e para início da nossa conversa, né? Para que a gente consiga trazer dados mais específicos para a gente então desenvolver a nossa reflexão, a gente conversar sobre. E o de hoje aqui, sobre esse termo, tu vai encontrar vários lugares que vão te trazer abordagens diferentes sobre esta construção de estereótipo. Eu vou te trazer aqui hoje, baseado em um livro chamado História das Mulheres no Brasil, organizado pela historiadora, professora Mária Del Priore, e pela uma pesquisa bem extensa que eu fiz em jornais da época, final do século XIX, mais precisamente entre 1880 e 1890, baseado em publicações de jornais que a gente consegue acessar na base de dados de alguns jornais específicos, tá? Então, essa é a primeira coisa importante de tu saber. Segundo, é sempre importante a gente ter em mente, quando a gente vai falar sobre um determinado assunto, quem conta essa história, né? Isso vale para qualquer documento histórico, para um jornal que tu vai ler, para uma revista que tu vai ler, para um jornal que tu vai assistir, para qualquer veículo de informação, qualquer veículo que tu vai buscar para te instrumentalizar, é sempre importante a gente ter em mente que alguém contou essa história. Alguém contou essa história a partir das experiências e vivências que ela possui, a partir do ambiente em que ela está inserido, a classe social que ela está inserido, a etnia, quais são os interesses, sejam políticos, pessoais, econômicos, sociais, quais são as influências que essa pessoa que está contando a história possui. Então, é sempre bom a gente estar atento a esta questão. E neste caso, a gente está se baseando em um livro de uma historiadora e também nos jornais de uma época em que a gente está falando de quem contava a história, era exclusivamente homens, de uma classe social da alta sociedade, homens brancos, e que escreviam os jornais, né? É um jornal, principalmente um jornal focado em notícias econômicas. Portanto, quem tinha acesso e quem escrevia o jornal eram homens brancos da alta sociedade e que queriam determinar um certo padrão de sociedade e queriam criar um determinado padrão de sociedade e eram os escritores, os editores e os próprios leitores desses jornais, né? Só que é importante a gente entender que em 1880 o Brasil ainda estava vivendo um regime escravocrata. Portanto, quem escreve, quem está querendo criar esse padrão social são as mesmas pessoas que têm um poder de influência grande na sociedade, econômico, político, financeiro, enfim, tá? Então, contextualizado e deixando claro esse aspecto, eu vou trazer aqui um contexto de criação de estereótipo das sogras a partir de histórias de jornais de Santa Catarina, de Florianópolis, onde existiam sociedades, na verdade não sociedades, formas de organização das residências chamadas matrilocais. O que eram? Eram grupos familiares onde havia a formação do pai, da mãe e de filhos que eram recém-casados e que iam morar com a mãe da noiva, né? Com a mãe a mulher que recém havia se casado. Por quê? A gente ainda encontra muito em Florianópolis, são grupos de famílias pesqueiras, portanto, os homens passam bastante tempo em alto mar, né, para sua atividade de trabalho. E essas mulheres ficavam sozinhas nesses grupos, nessas vilas, nessas cidades, e essa formação de residência matrilocal era justamente para que essas famílias, esses filhos que se casaram, pudessem trazer o seu cônjuge para morar dentro da
suas casas ou próximo para que pudessem servir de suporte. Um suporte para segurança, um suporte para também desenvolver os trabalhos que ficavam aqui, né? As mulheres que ficavam precisavam desenvolver para apoiar nas atividades, enfim. E se estruturou esse tipo de residência. O que acontece? A partir do momento em que as cidades começaram a se desenvolver mais, lá no final do século XIX, houve o que os historiadores chamam de aburguesamento, né? Ou seja, as cidades começaram a se desenvolver, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro, começou a se reorganizar a sociedade e um modelo um modelo familiar, que muito também era importado da Europa, né? Passou a entrar em choque com essas residências, essa organização matrilocal, que eram as famílias civilizadas, as famílias que atendiam um modelo padrão, a um modelo aceito, eram famílias constituídas de pai, mãe e filhos. Qualquer parente que morasse junto com essas famílias, que não fosse pai, mãe ou filhos, eram famílias desorganizadas e, portanto, eram vistas na sociedade de forma não civilizada, de uma forma abaixo do padrão, de uma forma que não se viam com bons olhos, né? Quem não via com bons olhos, essa sociedade que eu já te comentei, formada por homens de classe alta, da sociedade de brancos, então, destoava desse grupo, né? Infelizmente era o grupo que tinha, que era a maioria, né? Que era a maioria, que não era a maioria, mas era que determinavam as regras e quem criavam as regras do jogo neste período. Então, esse choque se deu e começou-se a formar um estereótipo dessa sogra que não era... Na verdade, qualquer parente que morasse na casa, que não fosse pai, mãe e filhos, não era visto com bons olhos, mas as sogras foram o alvo. Esse termo sogra especificamente, ele vem de uma palavra latim chamada socrus, que fazia referência à mãe do filho ou da filha, né, casada. Então, e depois foi aportuguesada e se formou sogra. Inclusive, uma curiosidade, existe um dia da sogra, né, dia 28 de abril é o dia que se comemora o dia da sogra aqui no Brasil. Ele foi instituído em 1957 pelo presidente Juscelino Kubitschek, que implementou esse dia como forma de agradecer às sogras, porque vivemos, mas para variar estávamos em um contexto de grande recessão econômica e as mulheres que eram viúvas conseguiam ajudar os seus filhos, suas filhas recém-casados financeiramente. Então, Juscelino achou interessante fazer uma comemoração, né? Instituir um dia específico para comemorar o Dia da Sogra. Então, dia 28 de abril aqui no Brasil, lembre, coloque na sua agenda, você que tem sogra para presentear. Então, claro que, brincadeiras à parte, muitas sogras fizeram valer, né, o jus de... o estereótipo que passaram a carregar, né, então... Mas o importante aqui é que a gente pense que como esses grupos que determinam as regras do jogo, eles têm um poder de influência muito grande, né? Eles têm uma força muito grande. Se a gente não ficar muito atento, a gente reproduz, replica e reforça esses estereótipos. E pode não ser só o da sogra, pode ser, por exemplo, o da mulher louca, quando ela é louca, que ela é, sei lá, doida porque ela expõe, né, o seu ponto de vista, histérica, né? Histérica é um outro assunto interessante da gente pensar, que eu posso trazer, de onde vem esse termo histérica. Da mãe que grita, da mãe que é gritona, que grita com os filhos, que é maluca, da mãe, da mulher que é displicente, né, porque ela é uma pessoa que trabalha focada na sua vida profissional, então é o estereótipo da mulher que é displicente com os filhos porque foca no seu trabalho. Então tem vários outros estereótipos que são criados que a gente, coincidentemente ou não, são focados sempre na mulher, né, na figura feminina. Então, eu trouxe aqui para ti algumas publicações de jornais para tu dar uma olhada. Olha esse poema extraído de um jornal em 1886. Diz ele: aos namorados: quem se casar nessa terra não more com a sua sogra, porque sossego não logra.
e vive em contínua guerra. Grita o genro, a filha berra. Urra a sogra destemida, acode a chusma atrevida dos cunhados fariseus, e por milagre de Deus, escapa um homem com vida. É também uma piada, né, que saiu também no jornal, em um dos jornais de Florianópolis, no dia 30 de janeiro de 1883, em que há uma alusão a um determinado remédio, a troca de conversa entre o paciente e o médico, e o paciente argumenta de que esse remédio é muito eficaz, porque ele costuma utilizar ele toda vez que ele briga com a sogra, que era um remédio para ser tomado quando sofresse uma mordedura de cobras. Então, é interessante a gente pensar, né, nesses estereótipos que são criados e, brincadeiras à parte, é interessante a gente falar sobre, né? Então, é isso, coloca na agenda aí, dia 28 de abril, é o dia da tua sogra, dia de comemorar. E é isso, espero que tenha sido curioso, interessante e que não te traga lembranças dolorosas, tá bom? Beijo, obrigada, tchau.